Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro na Bíblia Sagrada, capítulo 29. Eu quero ler do verso 15 até o versículo de número 21. Gênesis 29, do verso 15 até o versículo de número 21. Eu vou ler esses versos, mas eu queria que você resgatasse na sua memória toda a história de vida de um personagem bíblico em especial. O nome dele é Jacó. Nós já leremos algumas palavras nas Escrituras que falam a respeito da vida dele e alguns momentos pelos quais ele passou durante a sua jornada. Eu quero que você traga à sua memória toda a história de Jacó, porque ela vai ser importante para a nossa reflexão hoje à noite. Não teria como eu pegar apenas alguns versos para trazer a nossa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito tanto dele quanto da vida de Lia. Nós temos vários personagens que estão à volta de Jacó. Nós temos Raquel, nós temos Labão, nós temos Esaú, nós temos Isaac, nós temos vários personagens bíblicos e o meu objetivo não é tratar com todos eles de uma maneira direta, porque eles vão ser coadjuvantes na minha reflexão hoje. Os protagonistas que eu queria que você trouxesse um pouco mais para a nossa reflexão é Jacó e Lia. Lia enfrentou também muitas batalhas, apesar do livro de Gênesis não enfatizar tanto os momentos pelo qual Lia passou, mas o que a Bíblia nos traz é suficiente para que nós consigamos compreender um pouco dessa personagem que encontrou em Deus conforto, consolo, direção e amparo para a sua vida. Porque o tema que eu quero abordar é a busca do ser humano pelo amor, a busca do ser humano pelo acolhimento, a busca do ser humano por pertencimento. Por mais que algumas pessoas não pensem de maneira profunda sobre esse tema, todos nós estabelecemos relações nas quais queremos ser reconhecidos, amados, valorizados. Nós procuramos reconhecimento no ambiente familiar, procuramos reconhecimento no ambiente profissional, procuramos reconhecimento no ambiente eclesiástico. Até mesmo no seio da igreja há essa busca por um lugar, por um espaço, por um grupo que acolhe. Não são poucas as pessoas que nós ouvimos o testemunho de que não foram amadas pelas suas famílias, mas foram amadas pela comunidade cristã. Pessoas que se sentiram valorizadas quando chegaram numa comunidade de fé. Pessoas que não se sentiram amadas por sua família, mas se sentiram acolhidas, amadas pelo ambiente de trabalho, pelos colegas de trabalho. Por isso que eu acho que tem muita gente que quando sai do serviço, em vez de ir para casa, vai para o happy hour com os amigos. Se sentem mais acolhidos no meio dos amigos do que acolhidos no seio de casa. A maneira como nós vivemos, os comportamentos que temos, revela aquilo que carregamos no nosso coração. E a partir do versículo 15, do capítulo 29, o texto bíblico diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Até aí. Feche mais uma vez seus olhos. Senhor, tua palavra foi lida e nós queremos humildemente nos colocar perante o Senhor para recebermos de ti a tua palavra. Portanto, usa-nos segundo o teu querer e conforme o teu propósito. E que as palavras que saem do trono da tua graça possam encontrar guarida em cada coração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Pai. Amém. O anseio pelo amor, o anseio pelo acolhimento, o anseio pelo pertencimento. O texto que nós lemos mostra o diálogo entre Jacó
e aquele que se tornaria seu sogro, mas que até então era seu tio, Labão. Labão era irmão da mãe de Jacó. Morava distante da onde Isaac morava com sua família, e Jacó vai até a terra dos parentes de sua mãe em busca de abrigo, porque ele havia causado um problema familiar. Sabemos que Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú era o primogênito, o mais velho, portanto aquele que receberia a bênção do pai naquela sociedade patriarcal. E Jacó dá um jeito de roubar a bênção do seu irmão. Finge ser o seu irmão quando o pai já estava bem velho, com a visão totalmente prejudicada, e assim ele se apresenta fingindo ser quem não era para receber a bênção. Tudo isso gera não só um desconforto, mas gera raiva, gera ódio, ao ponto de que Esaú tem o desejo de vingança, e no seu desejo de vingança o propósito é matar o seu irmão Jacó, e Jacó, fugindo desse problema, vai em direção às terras de Labão, aonde encontra o seu tio e todos os demais membros da família, né, diante do apoio que ele dá às mulheres quando elas estão procurando servir, cuidar das ovelhas que precisavam beber água. A história é bem conhecida, mas eu queria que você pensasse comigo sobre essa busca de Jacó em relação a um amor que pudesse trazer a ele sentido ao vazio existencial que ele possuía. Jacó, ele foge por causa do problema, mas Jacó enfrenta um grande problema, porque ele não tinha o amor do seu pai. Seu pai gostava mais de Esaú, pelo seu perfil, pelo seu comportamento, talvez até por aquilo que Isaac projetava em Esaú como um homem de caça. A figura de Esaú para Isaac era diferente. E o texto fala a respeito dessa ausência do amor do pai para com Jacó. E Jacó procura encontrar o seu espaço, e na busca pelo seu espaço ele tem vários comportamentos inadequados. Inclusive Jacó significa ladrão, aquele que rouba. Ele sempre procura ter o que ele não tem, o que não lhe pertence. E quando ele chega como fugitivo nas terras de Labão, ele encontra o seu tio faz a proposta de que ele permaneça ali e fala assim: olha, mas você não pode ficar aqui e trabalhar para mim sem receber nada, não é justo com você. O que você quer? Qual que é o teu salário? Como é que eu posso te pagar? E aí vem a primeira ação de Jacó na busca de um amor que substitua o amor que ele ainda não sentiu. Ele se apaixona por Raquel. Jacó imagina que ter a mulher a qual ele se afeiçoou, a qual ele passou a gostar de uma maneira intensa, mesmo sendo alguém a quem ele nem conhece de uma maneira profunda ainda, ele a deseja e diz: olha, eu trabalharei 7 anos por Raquel. 7 anos. Naquele tempo, o período de trabalho para poder ter uma mulher como esposa era 1 ano e meio. Eu sei que, para mim, sou até estranho falar sobre essa cultura, sabe? Essa cultura patriarcal, essa cultura de mulher como posse. Para nós, na cultura ocidental, é muito diferente, mas eu preciso que você entenda a questão da cultura daquele tempo, para que nós consigamos fazer a releitura do texto e conseguir tirar para nós o que Deus está querendo nos mostrar com toda a situação vivenciada, mesmo numa cultura totalmente diferente da nossa. Raquel e Lia eram filhas de Labão, e como as filhas daquele tempo poderiam constituir matrimônio, isso era feito através do pagamento, ou um trabalho realizado como força motriz, ou seja, alguém vai lá e trabalha para o pai, e pelo trabalho oferecido pelo pai recebe a esposa como forma de pagamento, ou então através do pagamento do dote, realmente com terras ou com valor financeiro. E para que Jacó pudesse se casar com Raquel, ele deveria trabalhar 1 ano e meio, mas ele propõe 7. A proposta é dele para que não haja negação no negócio, entendeu? Tipo assim, se eu falar 1 ano e meio, ele pode falar, é pouco. Não, 1 ano e meio os outros pagam também, né? Ele falou, não, trabalho 7 anos. E perceba você que a busca pelo amor em Jacó é tão intensa que ele não se dá conta da resposta que ele recebe. Porque Labão não diz para Jacó o seguinte: tudo bem, eu darei minha filha para você se você trabalhar 7 anos. Ele não fala isso. O que ele diz é o seguinte: olha, é melhor ela se casar com você que com qualquer outro, né? A resposta é vaga. Ele não concordou com o negócio ainda.
Ele usou de uma estratégia na fala, dizendo, olha, é bem melhor mesmo a minha filha casar com você, casar com outra. Ele estava tão desejoso, ele estava tão ansioso em busca de um amor que o completasse, que para ele aquela palavra significava negócio fechado. Ele trabalha 7 anos, durante 7 anos ele se dedica, chega na noite do casamento, de terminar a aliança, o pacto firmado entre eles, o sogro, ao invés de lhe dar Raquel, lhe dá Lia. E ele só percebe isso no dia seguinte, depois de concretizar o ato sexual que fazia com que a aliança estivesse firmada. Aí, quando amanheceu, ele viu que não era Raquel, aí veio a desilusão e o desapontamento. Jacó ficou desapontado, incomodado, porque ele não recebeu a esposa que ele queria, a quem ele amava, que era Raquel. Recebeu Lia. Aí Labão, com toda a sua astúcia, diz, olha, você não conhece a nossa cultura aqui? A nossa cultura aqui é diferente, eu não posso te dar a mais nova. Eu tenho que casar a primeira mais velha. Se eu não casar a primeira mais velha, eu não posso casar a mais nova. Tem que seguir. Se você não sabia da nossa cultura, quem errou foi você, não fui eu. Você tinha que saber. Você pediu minha filha, eu falei para você, ó, vou dar ela. Eu falei, ó, não, é melhor ela casar com você. Mas não falei que era melhor ela casar primeiro com você. Eu tinha que resolver o caso de Lia. Só que Lia tinha um problema. Lia não tinha a beleza, uma estética que naquele período era visto de maneira positiva. O texto, inclusive, fala que ela tinha os olhos baços. Ela não tinha alegria nos seus olhos. Ela tinha um olhar de sofrimento. Via nos olhos de Lia que era uma mulher sofrida, enquanto Raquel, por sua vez, é apresentada como alguém de uma beleza que chamava atenção. Labão sabia que ele tinha um problema, porque se as filhas eram dadas em matrimônio através da compra, quem compraria Lia? Como ele resolveria um problema de uma filha que provavelmente ninguém queria? Aí ele engana Jacó na sua fala sem propósito e entrega Lia. E quando ele acorda com Lia, ele fica desiludido, decepcionado, frustrado, e ele cobra Labão. Labão diz assim, não, fica tranquilo, eu te dei Lia porque é da nossa cultura, mas trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. E ele, por tanto amar Raquel, trabalhou mais 7 anos para também ter esse relacionamento. Numa cultura, como falei, onde havia poligamia, e todos os demais detalhes que eu já abordei. Jacó passa a ter 2 esposas, Raquel e Lia. E Jacó amava Raquel e não amava Lia. Trago a Lia como uma das protagonistas nesta história, porque assim como Jacó procurava um amor que o completasse, Lia também via no seu casamento com Jacó uma possibilidade de ter um amor que ela não tinha. Porque Lia era rejeitada. Era rejeitada pelos pretendentes, era rejeitada pelo seu próprio pai, que a via como alguém que não lhe traria nenhum negócio lucrativo. E se aproveitou de um momento para colocar a filha no negócio. Imagine o coração dessa mulher. Naquele tempo não se casava por amor. Se casava por status. Se casava por aliança. E nessas relações se buscava o seu espaço, se buscava o seu acolhimento, se buscava fazer parte. E Lia foi entregue a Jacó, só que ao invés de ter um marido que a amava, que cuidava dela, que a trouxesse para o ciclo familiar como alguém que merecia e que recebia a sua atenção e o seu cuidado, não foi esse o ambiente que ela foi morar. Porque o texto várias vezes reforça que Jacó não a amava. Amava Raquel. E ela cresceu, se desenvolveu com esse sofrimento de alguém que precisava da demonstração de amor. Tanto Jacó quanto Lia são protagonistas aqui de alguém que procura preencher um vazio no coração que muitas vezes não se encontra nos relacionamentos humanos, por mais que se procure. Lia sofria. Ela não só não foi acolhida na família de Jacó como deveria, como ela se sentia totalmente desprezada. Os versos 31 a 35 mostram um pouco sobre isso.
Olha só o verso 31 e 32. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Nós vemos nos lábios de Lia a busca por esse amor, a busca do seu espaço. Enquanto Jacó procurava em Raquel alguém que o completasse, Lia procurava alguém que a completasse. Parece música sertaneja. Vem na hora que a letra na boca. Como que pode? A busca desenfreada por um espaço, por um amor, para que o vazio venha a se esvair, mas que nunca encontra. Deus abençoou Lia. Deus viu o desprezo pelo qual ela sofria. E é tão marcante essa oração, essa fala de Lia, porque nos relatos que nós temos nas Escrituras, falando a respeito de Jacó, dessa situação toda, todas as vezes que cita o nome de Deus, aqui, é usada a palavra Elohim, que é usada inclusive em outras culturas para falar sobre Deus. É o plural, significa deuses, Elohim. Só que quando Lia, ela fala, o Senhor atendeu a minha aflição, ela chama o Senhor de Yahvé. Ela é a única na história que chama Deus por um nome próprio, que na tradução significa eu sou aquele quem sou, eu sou aquele quem eu quiser ser. A relação que Lia tem com Deus nesse momento da história mostra que ela conseguiu uma proximidade, uma intimidade, uma relação que até então ninguém tinha tido, por mais que falassem a respeito de Deus. Deus viu o desprezo pelo qual Lia passava. E Deus se mostrou compassivo e cheio de compaixão para com ela. E ela foi grata a Deus que viu a sua aflição, mas ao mesmo tempo ela abre o coração sobre a sua dor e ela diz, quem sabe agora o meu marido me amará. Desilusão e desapontamento estão na vida dos dois personagens que eu trouxe hoje. Jacó se decepciona quando amanhece o dia e quem está do seu lado não é Raquel. Lia se decepciona porque ela tem um marido do seu lado, mas ela não tem alguém que a ame. E o que essa história vai mostrar para nós é que o amor que todos nós precisamos para poder prosseguir é o amor que vem de Deus. Por mais que tenhamos pessoas à nossa volta que nos amam, que se preocupam com a gente, que reconhecem o nosso valor, que reconhecem a nossa capacidade, que nos motiva, que nos inspira, a verdade é que se nós não estivermos plenamente confiantes e seguros do amor de Deus para conosco, nada mais será suficiente. Nada preenche o vazio da existência humana se não for a plena confiança e convicção no amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. Quando Lia recebe o toque e chama Deus pelo seu nome próprio, ela mostra que algo está sendo trabalhado no coração dela. E é tão bonita a forma como Deus trata de Lia, mesmo diante de toda a rejeição que ela sofre, seja pela família, os pais ou pelo próprio marido, é que a partir de Lia que vai vir a descendência de Jesus Cristo. Foi Lia quem deu à luz a um dos filhos de Jacó, que ia Judá. Jesus vem da linhagem, da tribo de Judá. Deus acolhe essa mulher, é como se Deus estivesse dizendo, mesmo que seu pai não lhe ame, mesmo que sua mãe não lhe ame, mesmo que seu marido não te ame, eu te amo. Eu te amo. Poderíamos dizer, mesmo que meu pai me ame, mesmo que minha mãe me ame, mesmo que todo mundo me ame, Deus me ama. O que o texto quer mostrar é que nós conseguimos preencher o vazio no coração se o amor de Deus se revelar para conosco. Esse é o que de fato nos preenche. Esse é o que traz significado. Esse é o que traz sentido. A nossa existência está firmada em Deus. Lia diz que o Senhor o ouviu. E Jacó, ele tem o seu coração transformado só quando ele está voltando novamente à sua terra natal.
Quando Jacó decide deixar a terra do seu sogro, porque ele viu que era preciso, era o momento de voltar à sua terra natal, e a maneira como seu sogro estava lidando com ele não era das melhores. Quando ele está indo novamente ao encontro do seu irmão, retornando à sua terra, ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque. Aquele encontro em que ele luta com Deus, o abraça, o segura, diz, olha, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoe. Né? Nesse momento em que Jacó é abençoado por Deus, em que a sua relação com Deus é trabalhada, é que ele encontra o real sentido da sua existência. Jacó passou anos fugindo da sua casa, lamentando não ter a presença e o amor do seu pai, vivendo longe da sua família, perdendo os vínculos dos seus relacionamentos. E ele só teve o seu coração pacificado quando ele encontrou com o Senhor no Val de Jaboque e ele entendeu que a sua vida só tinha sentido a partir do momento que ele sabia que ele tinha aceito e acolhido por Deus. Nessa relação e nessa circunstância, inclusive o seu nome é mudado. A partir de hoje não se chamará mais Jacó, não será mais visto como um ladrão, mas será conhecido como Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. Em Deus está a razão da nossa existência. Em Cristo está o preenchimento do vazio do coração humano. Lógico que as nossas relações são extremamente importantes. Nós amamos, somos amados. Nós rejeitamos e somos rejeitados. Nós somos acolhidos e muitas vezes somos desprezados. Somos elogiados e somos criticados. Nas nossas relações, os opostos estão sempre presentes. Tem pessoas que juram amor e de repente manifestam ódio. Tem pessoas que dizem, eu vou ficar com você o resto da vida, e de repente o resto da vida que se torna curto. Tem relações que a gente acha que é para sempre, e de repente o para sempre dura um mês. O fato é que as nossas relações humanas têm todos esses altos e baixos. E se nós colocarmos as nossas esperanças, se nós colocarmos a razão da nossa existência nos relacionamentos humanos, nós precisamos entender que tudo isso é limitado. Que nós podemos ser acolhidos, mas podemos também enfrentar decepções e frustrações. Podemos ter crescido num ambiente de muito acolhimento, mas podemos ter irmãos e irmãs que cresceram num ambiente de rejeição. Podemos ter pessoas que se sentem muito amadas, amada por todos, inclusive, mas podemos ter irmãos que nunca se sentiram amados. Porque a vida, ela traz consigo situações diferentes. Existe Lias, existe Jacós, existe Esaús, existe Raquéis. Não somos iguais. Mas uma coisa é igual para todos nós. A manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse amor é oferecido a nós de maneira incondicional. E que o amor de Deus em Cristo Jesus possa inundar o seu coração nessa noite. E que você possa sair daqui hoje com a plena convicção de que você é muito amado, muito amada pelo Senhor, independente de qualquer outra coisa. Que você é acolhido, acolhida como um filho. Que assim como o Senhor viu o desprezo de Lia, o desprezo pelo qual Lia sofria, assim como o Senhor foi ao encontro de Jacó no Val de Jaboque, o Senhor se revela de maneira amorosa e cuidadosa para conosco todos os dias. E saiba que o amor de Deus em Cristo Jesus é suficiente para você andar de cabeça erguida, dizendo, eu sei que Ele me ama. Eu queria orar com você, queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Que você possa ter a plena certeza que o amor de Deus em Cristo Jesus se manifesta para com você. Se você estiver com os olhos baços nessa noite, se a decepção está tão grande, se o sofrimento está tão intenso, que a alegria do Senhor renove as suas esperanças e que haja brilho no seu olhar. Se você carrega consigo muitas angústias por rejeição, que você possa sentir o abraço do seu Senhor. Que você possa se lembrar que nele você é amada, amado, acolhido e acolhida. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Senhor eterno, Jacó passou por tantos momentos difíceis e ele acabou provocando também um momento difícil na vida de Lia. Na busca de reparar o vazio no seu coração, ele não se deu conta que uma das suas esposas tinha um vazio no coração dela.
Às vezes estamos tão preocupados, ó Pai eterno, em encontrar algo que nos dê satisfação, que não percebemos a inquietação e a angústia do coração dos outros. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor viu o que Jacó não viu. O Senhor compreendeu o que Labão não compreendeu. O Senhor viu o sofrimento, a angústia no coração de Lia, e o Senhor se revelou a ela. O Senhor mostrou que o Senhor a acolhia. Até mesmo Jacó, depois de tantos anos, depois de ver que nem o relacionamento com Raquel preencheu o sofrimento que ele tinha de estar distante da sua terra, de estar distante da tua casa. Mas quando ele voltou, até na expectativa de que estar de volta na sua terra poderia preencher o vazio, que não resolveria da mesma forma, porque não é o lugar que estamos, mas com quem estamos. O Senhor trouxe graça e misericórdia o tocando no Val de Jaboque. Um encontro que mudou a sua vida completamente. E nossas relações, ó Pai, elas são restauradas, transformadas, melhoradas, quando o vazio em nós é preenchido pela Tua graça. Quando reconhecemos que somos amados pelo Senhor. Por isso que cada irmão e irmã aqui nessa noite, ó Pai, possa ter a plena certeza de que são amados e acolhidos por Ti, ó Deus. Que saibamos lidar com as rejeições humanas, com a crítica humana, com tudo o que é natural do ser humano. Mas que possamos lidar com tudo isso com o amor que procede do trono da Tua graça, Deus. Que nós possamos ser aqueles que acolhem, aqueles que veem a dor, aqueles que enxugam as lágrimas, aqueles que estendem o braço, aquele que dá o abraço. Mas que nos lembremos sempre que nós não preencheremos o vazio do coração dos outros, porque isso é só a graça do Senhor que pode fazê-la. Portanto, que nós sejamos pessoas que refletem o amor do Senhor e que as pessoas possam ver Cristo em nós. E que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, se revele como Salvador a elas. E que esse vazio seja preenchido pela glória do Teu nome. Sê conosco, Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.